Aqui estamos no Monte das Bem-aventuranças. Repare essas árvores, olha só. Há quantos séculos elas devem estar plantadas aqui e resistindo a todo esse tempo. Olha só o arraigamento delas. Aqui, segundo a tradição bizantina, o Senhor Jesus proferiu o chamado Sermão da Montanha, Sermão do Monte, Sermão das Bem-aventuranças, Sermão das Beatitudes. E tudo indica que foi aqui mesmo, porque olha, logo abaixo ali, vocês podem ver o Mar da Galileia, bem abaixo aqui do sopé desta montanha. Depois foram construídas edificações aqui, um templo logo ali abaixo, que é da Idade Medieval, ou melhor, deve ter aí alguns séculos de existência. Mas é um lugar onde a gente sente a presença de Deus, como todos os lugares aqui em Israel. E nós vemos ou refletimos, pensamos nas palavras do Senhor Jesus. Pedimos a Ele para que nos faça ser bem-aventurados, felizes, mais do que felizes, sendo misericordiosos, humildes, pobres de espírito, e tudo aquilo que o Sermão da Montanha diz que devemos ser, amando não somente os nossos amigos, mas também os nossos inimigos, fazendo aos homens tudo aquilo que nós desejamos que eles façam a nós. Então, isso é ser bem-aventurado, isso é ser feliz, mais do que feliz. Deus te abençoe. Hoje estaremos visitando o Monte das Bem-aventuranças, um dos locais bíblicos localizado às margens do Mar da Galileia, ficando entre Tabigha e Cafarnaum. Segundo a tradição cristã, foi o local em que Jesus Cristo pregou aos seus seguidores o Sermão da Montanha, e um dos locais escolhidos por ele para transmitir os seus ensinamentos ao povo. É o lugar em que Jesus fez também outras pregações, como a parábola do semeador. A área tem uma vasta planície, ótimas condições acústicas, para que alguém seja ouvido por muitas pessoas ao longe. O local descrito na Bíblia hoje abriga a Igreja das Beatitudes, construída em 1938, com um formato diagonal, que lembra as 8 Beatitudes. Além dos lindos jardins, podemos contemplar uma das vistas mais bonitas do Mar da Galileia. Atualmente o local abriga belos jardins, uma pequena igreja construída em 1938, e este santuário fica numa posição mais elevada para possibilitar a vista panorâmica do lago. O formato da igreja é muito especial, octogonal, com uma cúpula escura rodeada por um amplo pórtico, e o seu interior é simples. O local exato em que Jesus pronunciou o seu discurso é incerto, mas acredita-se que ele estava na parte inferior do monte, pois a posição geográfica onde está localizada a igreja forma uma espécie de anfiteatro natural, inclinando-se até o lado do lago. Do alto do monte tem-se uma abrangente vista da planície de Genezaré, ou famosa por sua fertilidade. Também podem ser vistos o Monte Tabor e o pico nevado do Monte Hermon. Jesus, o mestre dos mestres, certa vez fez um sermão conhecido como o Sermão da Montanha. Neste lugar, ele revelou uma lei maior de amor e ensinou as bem-aventuranças, características espirituais que podemos
e devemos almejar até mesmo nos dias atuais. E estes discursos podem ser considerados, por isso, como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, do acesso ao reino e da transformação que este reino produz. John Stott, teólogo e escritor, ele disse que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Não sejam iguais a eles, disse Jesus. O reino que Cristo proclamou deve ser uma espécie de contracultura, exibindo todo um conjunto de valores e padrões distintos. Desse modo, ele fala de justiça, influência, piedade, confiança e ambição, e conclui com um desafio radical para que se escolha o caminho dele. Além de importantes princípios éticos, morais, pode-se notar grandes revelações, pois aquilo que muitas vezes é tido por ruim, por desagradável diante de Deus, é o que realmente vai levar muitos à verdadeira felicidade. Essa passagem forma um paradoxo, contrariando a ideia de muitos e mais uma vez mostrando que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. No Sermão da Montanha, o evangelista Mateus está a apresentar Jesus Cristo como novo Moisés. Daí o discurso ser proferido numa montanha, talvez apenas uma colina, pois Moisés tinha recebido os 10 mandamentos no Monte Sinai. Entretanto, Jesus afirmou que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas sim cumprir na sua íntegra. Embora a interpretação descontextualizada da Bíblia pode dar a uma literal interpretação sobre a abolição ou não da lei, destaca-se o texto da Epístola aos Hebreus 8:6-3 ou 8:6-13, que nos diz: mas a Cristo foi confiado um serviço muito mais importante, até porque a nova aliança para o qual serviu de mediador se fundamenta em promessas muito mais excelentes. Evidentemente que se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não teria havido razão para ser substituída por outra aliança. Mas Deus chamou a atenção para a imperfeição da velha aliança quando disse: há de vir o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Essa aliança não será mais como a que estabeleci com os seus pais, quando os tomei pela mão, a fim de fazer sair da terra do Egito. Ora, como eles não cumpriram a sua obrigação nessa aliança, eu, por minha parte, virei-lhes as costas, diz o Senhor. Contudo, esta é a aliança que farei com o povo de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus entendimentos, vou escrevê-las nos seus corações. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, ninguém terá de dizer ao seu vizinho, nem ao seu irmão: precisas de conhecer o Senhor, porque todos, grandes e pequenos, já me conhecerão nesse tempo, pois terei misericórdia deles e perdoarei as suas injustiças, não me lembrarei mais dos seus pecados. Estas são as bem-aventuranças, parte do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados
filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículos de número 3 até o versículo 12.